de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. São Paulo, 42ª edição, editora nacional, publicado no ano 2000. Este capítulo encontra-se na página 153 da gramática. Artigo. De acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Nota importante. Esta obra foi preparada para ser lida exclusivamente por pessoas com deficiência visual. Salienta-se que qualquer outra utilização que se dê a este material é ilegal e o infrator arcará com as responsabilidades. Este livro está sendo gravado pelo ledor, professor Castelar de Carvalho. CD1, faixa 1. Meus amigos, vamos tratar hoje do artigo. Uma palavrinha tão pequenininha. Cuidado com as palavrinhas pequenininhas. As palavras pequenas em português, elas são muito importantes e são traiçoeiras às vezes. É o caso do artigo, o a, uma, né? É o caso do pronome se, é o caso do que, é o caso da preposição de, do a, a famigerada crase, não é? Aquele a com aquele acento grave. Enfim, essas palavrinhas pequenas, elas são, às vezes, pedras de tropeço. Vamos ver aqui, então, na página 153, o Segala diz o seguinte. Consideremos o exemplo seguinte. Certa vez, passando por uma praça, encontrei um menino chorando. A praça estava deserta e o menino sozinho, as mãos e os cabelos sujos de terra. Aí ele diz, as palavras destacadas são artigos. Onde estão os artigos aqui? Muito bem, respondeu certo quem disse uma praça, artigo indefinido, um menino também, é a praça, o a, né? Estava deserta e o menino, o artigo definido, as mãos, esse as é o artigo definido também, no feminino, plural, e os cabelos, os artigo definido masculino no plural. Então diz ele, artigo é uma palavra variável, porque ela sofre flexão de gênero e número, de singular, de masculino e feminino, gênero e número singular e plural. Né? É uma palavra variável que antepomos aos substantivos, vem sempre antes do substantivo, para dar aos seres
um sentido determinado ou indeterminado. Né? Determinado se for um artigo definido, indeterminado se for um artigo indefinido. O artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos, é verdade. O artigo é um marco de classe e também um marco do gênero e do número. Né? Marco de classe porque marca a classe dos substantivos. Já mencionamos isso na outra fita. Toda palavra na frase com artigo precedida de artigo, ela se substantiva na frase. Não é que ela seja um substantivo. Ela está, ela não é, ela está substantivada ali naquela frase. Né? De modo que o artigo é marco de classe, marca o gênero e marca o número dos substantivos. Diz ele mais aqui, dividem-se os artigos em definidos e indefinidos. Artigos definidos, o a, os, as, né? O filho, a filha, os filhos, as filhas. E artigos indefinidos, uma, uns, umas, um filho, uma filha, uns filhos, umas filhas. Os artigos definidos, continua, se antepõem a substantivos que designam seres definidos, determinados. Viajei com o médico, um médico referido, conhecido, determinado, não é? Quer dizer, então você diz, viajei com o médico é uma pessoa naturalmente já conhecida. Que médico? O médico, não precisa especificar. Dentro, o contexto naturalmente esclarece. Depois, os artigos indefinidos se antepõem a substantivos que designam seres indefinidos e indeterminados. Viajei com um médico, isto é, um médico não conhecido, não referido, não é? Indeterminado. Não é? Viajei no metrô com um médico. Que médico? Não sei, eu não sabia nem o nome dele. É não é o, é um. Então é o artigo indefinido, como ele diz aqui, não é? Indetermina, enfim, não especifica. A princípio é assim que funciona, mas a gente sabe que depois, mais adiante, quando nós tratarmos do emprego do artigo na frase, vamos ver que há certas sutilezas, certas nuances e que serão, esses casos todos serão esclarecidos. Né? Aqui mesmo no exemplo que ele deu em cima, lá, certa vez passando por uma praça, ele não diz que praça é essa aqui, não sei, Praça 15, Praça da República, enfim, uma praça, é um artigo indefinido. Né? Encontrei um menino chorando, um também aqui, que menino é esse? Não sei o nome, é um menino indefinido. Né? Observem também que o artigo, nesse caso, serve para introduzir um termo desconhecido do leitor. Né? Tem também essa finalidade. Aí depois diz, a praça estava deserta. Aí eu já sei que praça é. Essa praça que eu mencionei em cima, que embora indefinida, mas enfim, existe uma praça. Aí eu já não vou usar o artigo, indefinido, vou usar o artigo definido. A praça, essa praça aqui, não é? Estava deserta e o menino, que menino? Aquele menino chorando, né? E o menino sozinho, as mãos e os cabelos sujos de terra. As mãos, quer dizer, suas mãos, as mãos do menino. Aqui, as mãos e os cabelos, o artigo aqui tem um certo valor possessivo. Né? Quando o artigo se refere à parte do corpo, ele adquire um certo matiz, uma certa nuance, um certo traço possessivo, um traço semântico possessivo. Né? Quando você diz assim, por exemplo, cortei o dedo, quer dizer, cortei o dedo, quer dizer, cortei meu dedo, né? Meu é possessivo, equivale a um possessivo. Né? De modo que vocês perceberam esses valores ali na frase. E finalmente, ele diz aqui, os artigos podem unir-se às preposições a, de, em e por, formando combinações e contrações antes de substantivos. Né? Masculinos, por exemplo, ao, a mais o aos, né? Aqui nós temos aqui uma combinação, né? Aos, de mais o do, dois, em mais o o nos, no plural, preposição preposição antiga, mais o lo, o artigo definido em português arcaico era lo, per mais lo, pelos, né? Como se dissesse por mais o, né? Quer dizer, ele foi pelo caminho, ele foi pelo canto, né? Ele saiu pela rua, per mais a. Né?
Naturalmente é lá, mas hoje é a, mas já foi lá. Em espanhol ainda é lá, espanhol, italiano, francês, eles usam um artigo, lê lá, lô lá, mas em português é o a, né? Então, pelos ou pelas, né? Num, em mais um e nuns. Então aqui está a combinação no caso, contração no outro. E são os masculinos. E quanto aos femininos, nós temos o a com a preposição a. Por exemplo, fui à praia, fui à praia, o a é a preposição, o segundo a é artigo. Vamos juntar os dois, fazer a fusão, é a tal crase, e colocar o acento indicativo, acento grave, aquele acento voltado para a esquerda. Não? Fui à praia, às, não? De mais a, das, na, em mais a, na, no plural nas, pelas, numas. Então, isso, em suma, é o que diz respeito à parte mórfica, à morfologia do artigo. Mas o mais importante na morfologia, ou melhor, o mais importante no estudo do artigo não é a sua morfologia, que é muito simples. Mas o mais importante em relação ao artigo é a sua sintaxe, ou seja, o seu emprego na frase e os seus valores estilísticos. Desse assunto que queremos tratar agora. Então vamos, primeiramente, do ponto de vista sintático, lembrar que a função sintática do artigo será sempre de adjunto adnominal. Ele vem sempre à esquerda, antes do substantivo, e ele funciona sempre como adjunto adnominal. Não há outra possibilidade, tanto para o artigo definido, ou a, quanto para o artigo indefinido, uma, e as suas variações no plural. Né? Então, alguns empregos do artigo, né? Diz ele aqui o seguinte: de um modo geral, o artigo definido se aplica a seres conhecidos. O definido se aplica a seres conhecidos, ou já mencionados naturalmente no discurso, no texto, enfim, na conversação. Né? Ou já mencionados, dizia ele. E o indefinido, o artigo indefinido, refere-se a seres desconhecidos, né? Indeterminados, ou dos quais não se fez menção, não se fez referência no texto. Então ele diz aqui o seguinte: um dia, olhando para o quintal do vizinho, vi um rapaz que sorria para mim. Quer dizer, um dia ele não determina qual foi, é indefinido. Olhando para o quintal, o é o artigo definido, aí o quintal do vizinho está especificando. Vi um rapaz, também esse rapaz não foi ainda apresentado ao leitor, portanto vem com o artigo indefinido que sorria para mim. Se eu pudesse continuar a frase aqui do Ribeiro Couto, esse escritor, e dissesse, depois o rapaz se aproximou e conversou comigo. Aí já não seria mais um rapaz, seria o rapaz, porque ele já teria sido apresentado ao leitor. Né? Agora eu vou acrescentar aqui por minha conta alguns exemplos e vocês vão então prestando atenção ao emprego do artigo. Por exemplo, numa frase como gosto de ler os jornais de manhã, comparando-se com gosto de ler os jornais da manhã, vejam, a primeira sem artigo, de manhã, a segunda com artigo de mais a, da, o artigo definido, da manhã, há uma diferença, percebe? Gosto de ler os jornais da manhã funciona, uma locução adjetiva, funciona como adjunto adnominal do substantivo jornais, ou seja, gosto de ler os jornais matutinos, aqueles que saem pela manhã. Agora, gosto de ler os jornais de manhã, aí de manhã já é uma locução adverbial, sem o artigo. Está modificando o verbo gostar, gostar de ler essa locução. Aí é uma locução adverbial e a função é de adjunto adverbial, de tempo. Quando eu gosto de ler os jornais? De manhã. Não é de noite, é de manhã. Não é de noite, não é de tarde, é de manhã. É uma locução adverbial de tempo, função, portanto, de adjunto adverbial. Então veja que a presença ou ausência do artigo vai determinar a função. Num caso, adjunto adnominal, no outro caso, adjunto adverbial. Também por questões de ênfase, podemos usar o artigo definido. Eu digo assim, fulano é o professor. Fulano não é um professor, ele é o professor.
enfatizando aí nesse caso, através do artigo definido, o professor, a ênfase, a qualidade, a condição, o mérito profissional desse professor. Fulano ele não é apenas um professor, ele é o professor, percebem? Não? Outra coisa também, outro exemplo também interessante, o artigo antes de nomes próprios indica a ausência, a presença ou a omissão do artigo. No caso, o emprego, a presença indica familiaridade, afetividade. E a ausência indica uma certa distinção, uma certa distância. Eu digo assim, por exemplo, Lula tomou posse ontem, sem artigo. Agora, o Lula tomou posse ontem. Olha a diferença. Lula tomou posse, o Lula tomou posse. Sem artigo indica uma distância. Seria provavelmente a manchete de um jornal respeitosa, distante, para indicar assim uma distinção. Afinal de contas, ele é o presidente da República. Então, Lula tomou posse ontem. Agora, naturalmente, a família dele lá, a esposa, os amigos, aqueles mais chegados a ele, dirão simplesmente: o Lula tomou posse ontem. Aí indica a presença do artigo, aí marca afetivamente, né, os laços de amizade, de parentesco, enfim, afetivos que existem entre eles. O Lula tomou posse ontem. Aliás, o artigo "o", usado antes de nome próprio de pessoa, sempre em português é uma característica da nossa língua. Né? Outras línguas não têm isso, como por exemplo o inglês, né? Nós temos esse tratamento carinhoso, afetivo, né? A Maria, o Pedro, o João, e usamos sempre o artigo definido antes do nome próprio, indicando essa afetividade, essa familiaridade, enfim, essa aproximação, esse carinho. Né? Uma outra função também do artigo é para marcar como marcador semântico. Né? Nós, inclusive, quando tratamos do substantivo, tocamos nesse ponto. Eu digo o cabeça, com artigo definido masculino, o cabeça, e digo a cabeça, com um artigo no feminino. Vocês percebem a diferença. A cabeça é a parte do corpo. Agora, o cabeça é o líder. Quem foi o cabeça da rebelião, por exemplo? Quem foi o líder, o chefe? Né? O capital, a capital. O capital é o dinheiro. A capital é a sede administrativa do país. Né? Brasília é a capital do Brasil. O caixa, a caixa. Né? O caixa, o cidadão lá, o funcionário do banco. Né? A caixa é um objeto, é um móvel, alguma coisa feita de madeira, um recipiente de madeira. Não? É bem verdade que também se diz a caixa quando o funcionário é do sexo feminino. Não? O guarda, a guarda, né? A guarda dos bens, a guarda dos filhos, quer dizer, a ação de guardar. Agora, o guarda é o soldado, o homem que fica lá na rua apitando o trânsito, por exemplo. O guia, a guia. Né? A guia é o boleto bancário para nós pagarmos um imposto, uma conta, a guia bancária. Né? E o guia é aquele que lidera alguma coisa, que conduz alguém. Né? Ele é o guia dos outros. Né? O grama, a grama. O grama é uma unidade de peso, né? E a grama é a relva, é o capim, é onde fica lá o jardim, né? Cobrindo lá o jardim. Né? A grama é um marcador semântico, portanto. Então vocês vejam que o artigo é um marco de classe, marca a classe do substantivo, já mostramos isso. Né? E também é um marco de gênero. Né? O marco semântico é um marco de classe, né? Marca a classe dos substantivos. Qualquer palavra precedida do artigo vira substantivo na frase portuguesa. É um marco semântico, né? Como acabamos de ver aqui, o cabeça a cabeça. E também é um marco de gênero, né? para distinguir o gênero masculino e feminino, o colega, a colega, o dentista, a dentista, né? O cliente, a cliente, o repórter, a repórter. Vejam que aí, nesses casos, só através do artigo é que nós sabemos qual o gênero do substantivo. Um outro ponto também a destacar aqui
é o uso do artigo como demonstrativo, né? Eu digo assim, por exemplo, a semana passou rápido. A semana passou rápido, passou rapidamente. Eu digo, a semana, esse artigo equivale a um pronome demonstrativo, como se eu dissesse, esta semana passou rápido. Né? Também antes de partes do corpo ou nomes de parentesco, o artigo ele tem um valor de pronome possessivo. Por exemplo, eu digo, cortei o dedo, quer dizer, cortei meu dedo, é como se eu dissesse, cortei meu dedo. Né? Um outro caso, ele brigou com o irmão, com o seu irmão, esse o equivale a seu. Então, o artigo, nesse caso, tem um valor de pronome possessivo. Por isso que, normalmente, antes de pronome possessivo, recomenda-se não usar o artigo só em casos de ênfase ou de necessidade estilística. Né? E nós temos aqui também, assim, voltando aqui ao livro, a página 480, né? Vamos agora seguindo pelo livro aqui. Diz ele aqui, artigo definido, OA, né? Dentre os nomes próprios geográficos, a língua atual português moderno distingue. Primeiro, os que repelem o artigo, não aceitam o artigo. São nomes próprios que não se usam com artigo. Por exemplo, Portugal, Roma, Atenas, Curitiba, Minas Gerais, Copacabana. Por isso, quando nós ensinamos a crase, sempre recomendamos, quer dizer, nesses casos não há crase, quer dizer, não há acento grave. Então eu digo, fui a Copacabana, não? Fui a Minas Gerais, fui a Curitiba, nada disso leva aquele acento indicativo de crase. Por quê? Porque não há artigo. Esse aí é puramente preposição. Como a crase é a fusão da preposição a com o artigo a, não havendo artigo, não há fusão, ou seja, não há crase. Então, é importante saber que nomes aceitam artigo e que nomes não aceitam. Esses que eu acabei de ler aqui não aceitam artigo. Portugal, Roma, Atenas, Curitiba, Minas Gerais, Copacabana, etc. Agora, aqueles que exigem artigo, por exemplo, a Bahia, o Rio, né, o Cairo, capital do Egito, a Argentina e assim por diante. Né? Então eu digo, vou à Bahia, aí tem o acento de crase, indicativo de crase, aí houve fusão, é A mais A, vou à Bahia. Né? Vou ao Rio, aí vai ver a combinação do A mais O. Vou ao Rio de Janeiro, ao A mais O. Né? O A é preposição, o O é artigo. Aí não vai haver crase, não vai haver fusão, porque os dois fonemas não são iguais. Só há fusão quando são dois fonemas iguais, A mais A. Aí é A mais O, aí não é crase, aí é combinação. Combinação da preposição a, do verbo ir, né, quem vai a algum lugar, com o artigo o, do substantivo próprio Rio, Rio de Janeiro. Vou ao Rio, não, e vou à Bahia. Dois casos diferentes. Embora em ambos os casos haja o artigo, só que um é feminino, o outro é masculino. Aliás, isso é um princípio, né, geral, é o ponto de partida para o emprego da crase, só se pode usar antes de nomes femininos. Né? Ele lembra aqui que é possível se dizer indiferentemente o Recife, capital de Pernambuco, ou Recife. Então posso dizer vou ao Recife, vou a Recife. É indiferente. Depois ele faz uma observação aqui importante. Os locativos do primeiro grupo, aqueles sem artigo, né, usam-se, entretanto, com o artigo sempre que vierem caracterizados por adjetivo, locução adjetiva ou oração adjetiva. Por exemplo, o velho Portugal, aí tem o artigo o. Por quê? Porque há um adjetivo aqui, velho. Né? A Roma dos Césares, aí tem a Roma, esse A é artigo, mas está qualificado pela locução adjetiva dos Césares. Não é a Roma de hoje, é a Roma daquela época. A Roma dos Césares. Né? A Atena de Péricles, né, do político, filósofo, político ateniense, a Atenas de Péricles. Então, normalmente você não usa artigo com substantivo próprio Atenas. Você diz, vim de Atenas, vou a Atenas. Não há crase. Agora, se você puser aqui uma locução adjetiva de Péricles, a Atenas de Péricles, aí já pede o artigo definido, está especificando, né? A Atenas de Péricles. Né? E assim por diante. Ele dá um exemplo aqui do escritor Viana Moog,
O exemplo é o seguinte: passou fulano, alguém lá, o personagem, passou a explicar como era a Corumbá em que nascera, lá em Mato Grosso. A Corumbá, quer dizer, a cidade de Corumbá. Subentenda-se. Faixa 2. Um outro caso aqui também citado na página 480 do nosso Segala é o seguinte: nomes próprios personativos são determinados pelo artigo quando usados no plural. Por exemplo, os Homeros, os Caxias, os Maias, havia até uma novela, os Maias, que é a família Maia, nomes próprios usados no plural, nomes personativos. Aí o artigo vem antes. Os Maias, esse artigo os no plural. Anteposto a nomes de pessoas, denota intimidade, confere-lhes uma conotação familiar. Foi o que nós dissemos há pouco. A Helena estuda à noite, e o Costa é um exemplo de Machado de Assis. E o Costa sempre liano, sempre tranquilo, risonho. E o Costa com artigo o antes do nome próprio Costa, indicando familiaridade, enfim, afetividade, etc. Aqui na página 481, ele prossegue dizendo: o uso do artigo antes dos adjetivos possessivos é geralmente livre. Já comentamos isso. Foi rápida a sua passagem, ou seja, foi rápida a sua passagem. É igual, poderíamos omitir o artigo a. Não é? Seus planos ou os seus planos foram descobertos. Não é? Por isso que antes de pronome possessivo feminino, o uso da crase é facultativo. Não é? Por exemplo, digo assim: dei o livro à sua irmã. Esse a pode ser preposição pura e simples ou pode ser com um acento indicativo de crase. O pronome possessivo você pode usar com artigo a ou não, a ou não. Normalmente usa sem artigo. Agora, ele também aqui lembra o seguinte: é normal não usar-se o artigo, né? A omissão do artigo. Nesses casos, foram presos todos três. Todos três, não há artigo. Era belo de verem-se todos cinco em redor da criança. Exemplo de Camilo Castelo Branco. Um outro exemplo aqui do escritor Lima Barreto. Opinião desfavorável sobre todas três. Todas três. Lima Barreto, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, um grande escritor brasileiro. Um outro exemplo aqui de Ariano Suassuna. Todas duas eram bonitas e parecidas. Todas duas. Agora atenção, usa-se o artigo, dizia eu, quando o numeral vem seguido de um substantivo. Por exemplo, foram presos todos os três assaltantes. Observem a diferença, foram presos todos três, não há artigo, todos três. Todos é pronome indefinido e três é numeral. Todos três, ponto final, não há artigo. Agora, se eu puser o substantivo, especificar assaltantes, então foram presos todos os três assaltantes. Aí tem que ter o artigo definido. Né? Outro exemplo aqui de Lima Barreto: ficou todos os 3 dias no jornal. Ficou todos os 3 dias no jornal. Os 3 dias, seguido do numeral, seguido do substantivo dias. Naturalmente, se ele dissesse apenas quantos dias ele ficou lá, todos três, ponto final. Agora, todos os 3 dias, especificando com o substantivo, aí usa-se o artigo. Mais adiante aqui o Segala também mostra o seguinte: embora censurada por alguns gramáticos, é frequente na língua moderna, no português atual, a anteposição do artigo como partícula de realce, do artigo o, ao advérbio quanto e ao pronome interrogativo que. É verdade. Não? Então aqui há um exemplo da escritora Lígia Fagundes Telles, em que ela diz assim: só agora via o quanto se enganara. Vocês vão se perguntar, mas eu posso omitir o artigo? Pode. Só agora via quanto se enganara. Esse quanto é um pronome indefinido. Vocês vão se perguntar, mas eu posso omitir o artigo? Pode. Só agora via quanto se enganara. Esse quanto é um pronome indefinido. Mas normalmente na língua atual, por uma questão de ênfase, de realce, não é? Esse o aqui é usado, é empregado.
Quando essas palavras são usadas assim com questão de realce, normalmente não tem função sintática. Um outro exemplo aqui, também de José Lins do Rego, escritor nordestino. O que diria Deus daquilo tudo? O que diria? O que? Esse o poderia ser omitido. Ele poderia apenas escrever que diria Deus, mas com o fica muito mais enfático, muito mais realçado. Agora aqui, omissão do artigo, onde vai tratar agora da omissão do artigo definido. Ainda na página 481. Diz aqui, omite-se o artigo definido antes de nomes de parentesco, precedidos de possessivo. O exemplo é de Camilo Castelo Branco, escritor português. Vendeu Mariana as terras e deixou a casa a sua tia, esse é preposição, né? A sua tia, aí não houve artigo, que nascera nela e onde seu pai casara. Seu pai e não o seu pai, também não há artigo aqui. Agora, observação, às vezes a ênfase, o realce, justifica a presença do artigo nesses casos. Exemplo também de Castelo Branco. Viemos ver o meu pobre irmão, olha, o e não meu pobre. Poderia dizer apenas viemos ver meu pobre irmão, mas por uma questão de ênfase ou de afetividade, enfim, viemos ver o meu pobre irmão e usou o artigo o antes do pronome possessivo meu. Agora aqui, antes das formas de tratamento e do título honorífico dom, também se omite o artigo. Não há necessidade de artigo nesses casos. Exemplo de Machado de Assis. Engana-se Vossa Senhoria, disse o barbeiro, e não engana-se a Vossa Senhoria. Inclusive, quando você faz um requerimento, vai a uma repartição pública, fulano de tal, tá brasileiro, não sei o que, requer a Vossa Senhoria. Se há uma preposição pura e simples, não se usa o acento de crase. Aqui também um exemplo do escritor Hélio Viana, historiador. Travou-se a acesa polêmica entre Dom Antônio de Macedo Costa e o Barão de Penedo. Não é entre o Dom, é entre Dom, então não se usa. Eu digo assim, em 1808, Dom João VI chegou ao Brasil. Eu não digo o Dom João, eu digo Dom João. Não há artigo antes desse título honorífico Dom, nem antes de forma de tratamento como Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade e assim por diante. Outra coisa que também para a qual ele chama atenção, entre o pronome relativo cujo e o substantivo imediato não há artigo. É um erro gravíssimo. Há animais cujo pelo é liso e não cujo o pelo. Não se usa artigo nesses casos de forma alguma, hipótese nenhuma. Este é o autor cujo livro eu li. Este é o autor cujo livro, não cujo o livro. É um absurdo colocar esse artigo, não é necessário nesses casos. Ele dá aqui um exemplo. Afinal, encontrei o livro cuja capa me havia fascinado. Cuja capa, não cuja a capa. Não há artigo depois de cujo, nem cuja. Cuidado com isso. Um outro exemplo aqui, diante dos superlativos relativos em frases como estas, superlativos relativos. Ouvi os mestres mais competentes. Olha o artigo, os mestres mais competentes. Os mais competentes aqui é superlativo relativo e não os mestres os mais competentes. Não há necessidade de repetir o artigo. Não lhe bastavam as glórias mais embriagadoras. O as está aqui antes. Observação aqui já na página 482. A repetição do artigo, os mestres os mais competentes, as glórias as mais embriagadoras, constitui neste caso um galicismo, ou seja, uma influência da sintaxe francesa, e devemos evitá-la. Evidentemente, não há necessidade de dizer os mestres os mais competentes. Basta dizer os mestres mais competentes. Agora ele faz aqui também, ele faz uma ressalva aqui, dizendo o seguinte: todavia são de bom uso, de bom tom, de bom cunho, as seguintes construções. Mestres, os mais competentes. Então, aqui eu só troquei a posição, pus o artigo depois de mestres. Os mais competentes mestres, os mestres ainda os mais competentes. Aí quando tiver a palavra ainda, eu posso usar o repetir o hoje. Aqui um exemplo de Viana Moog.
30 milhões vivendo em níveis históricos os mais contrastantes. Coloquei o artigo depois, naturalmente, do substantivo aqui, níveis históricos, do grupo nominal. Em vez de dizer 30 milhões vivendo nos níveis mais contrastantes, ele disse em níveis os mais contrastantes. Por uma questão de realce, ele pôs aqui no final destacado o superlativo relativo. Né? Também aqui dizer o seguinte: frequentemente nos provérbios e máximas não se usa o artigo. É verdade. Pobreza não é vileza, tempo é dinheiro, e assim por diante não se usa artigo antes, nesses casos, em provérbios e máximas. Né? Casa de ferreiro, espeto de pau, não se usa artigo, não há necessidade. Também antes de substantivos usados em sentido geral ou indeterminado, não se usa artigo. Ele diz aqui, lera numa revista, alguém lá, o personagem, lera, havia lido numa revista que mulher fica mais gripada que homem. Aqui não há necessidade do artigo, né? Não é a mulher que fica mais gripada que o homem, não há necessidade. Embora seja possível na nossa língua usar-se o artigo em sentido genérico. Eu posso dizer: o homem é mortal. Normalmente se diz, né? O homem com artigo o. Né? O operário e o patrão, né, devem se respeitar em sentido genérico, qualquer operário e qualquer patrão. E quando eu digo o homem é mortal, eu quero dizer o homem é a mulher, o ser humano, o homem é a mulher. Né? Então aqui em sentido genérico eu posso usar o artigo definido. Em certas expressões como ouvir missa, declarar guerra, dar esmola, pedir perdão, pedir esmola, fazer penitência e assim por diante, e não se usa o artigo, não há necessidade. Né? A gente vê nos jornais aí a manchete, né? Bush declara guerra ao Iraque, não declara a guerra, não há necessidade do artigo a. Também diante da palavra casa, quando designa a residência, o lar da pessoa que fala ou de quem se trata. Então, voltei à casa, não tem nem crase nesse caso, saiu de casa, fui para casa, foi para casa, venho de casa, ficou em casa, quer dizer, na própria casa, não se usa artigo. Todavia, se a palavra casa vier acompanhada de adjetivo ou locução adjetiva, antepõe-se-lhe ordinariamente, normalmente, o artigo. Por exemplo, João deixou a casa paterna, ainda criança. Né? Aí não é a casa dele, é a casa dos pais, deixou a casa paterna. Aí o a, né? Aqui é de lei. Né? A regra manda-se usar nesses casos. Machado de Assis tem aqui um exemplo: a costureira chegou à casa da baronesa. Olha, da baronesa, está especificando aqui uma locução adjetiva, da baronesa. Chegou a casa, aí com acento indicativo de crase, um acento grave. Se a costureira tivesse chegado à própria casa dela, da costureira, seria simplesmente: a costureira chegou à casa, ponto final. E esse a seria a preposição, não haveria crase. Isto é, chegou à própria residência. Um outro exemplo aqui de Gastão Cruz: de tarde arrastei-me até a casa da Preta Velha. Aí até a casa, esse a é artigo, naturalmente é necessário, porque não é a própria casa do personagem, é da Preta Velha. Também antes da palavra terra, em oposição a bordo, mar, não se usa o artigo. Alguns marinheiros ainda estavam em terra e não na terra. Ele será o comandante das tropas holandesas quando em terra, exemplo de Assis de Brasil, em terra, que naturalmente a terra firme, não se usa o artigo nesses casos. Observem também aqui um exemplo que no outro dia eu vi no jornal e eu fiquei pensando para trazer para vocês. Dizia assim: vendem-se modernos telefones celulares. E eu joguei com o seguinte: vendem-se os modernos telefones celulares. Que diferença há aqui? Uma sem artigo, outra sem artigo. Quando a propaganda dizia vendem-se modernos telefones celulares, quer dizer, vendem-se alguns telefones modernos, né? Alguns modernos telefones. Né? Agora, quando eu digo vendem-se os modernos telefones celulares,
Eu quero dizer, qualquer, né? Todos eles, todos os telefones modernos são vendidos ali naquela loja. Interessante aqui também esse exemplo. Faixa 3. Vamos passar agora para o artigo indefinido. O artigo indefinido quer dizer uma, uns, umas. Então, ponto de partida. O artigo indefinido tem um valor generalizante, né? Indicando a espécie, o gênero. Por exemplo, eu digo, um homem deve ter responsabilidade. Um homem deve ter. Artigo indefinido 1. Estou me referindo à espécie humana, ao cidadão, a qualquer homem, né? Um homem deve ter responsabilidade, né? Então, dizer aqui, não obstante sua imprecisão, o artigo indefinido, transmite ao substantivo grande força expressiva. Exemplo aqui de José de Alencar. O tigre atirou-se como um estilhaço de rocha cortada pelo raio. Atirou-se como um estilhaço e não como estilhaço, né? Como estilhaço sem um. Esse aqui, como ele disse aqui, confere ao substantivo uma grande força expressiva. Um outro exemplo aqui do grande filólogo português Rodrigues Lapa, assim, foi uma alegria quando viu os pais, né? Foi uma alegria, olha a diferença de você dizer foi alegria, não, foi uma alegria quando viu os pais, um valor intensivo muito grande. Aqui um outro exemplo, recomeçou a falar com uma calma, que não sabia bem de onde vinha, um exemplo de Aníbal Machado. Com uma calma que não sabia, esse tem um valor intensivo, quer dizer, com tanta calma que não sabia de onde vinha, né? Estou com uma fome, exemplo de Ferreira de Castro, está intensificando, com muita fome, né? E também é possível nós dizermos aqui, acrescentando ao livro, ele é um senhor professor. Esse aqui tem valor enfático, né? E há também aqui alguns, mas ele prossegue dizendo o seguinte: antepõe-se aos numerais para exprimir cálculo aproximado. Eu digo, fiquei esperando uma boa meia hora, né? Quer dizer, aproximadamente meia hora, né? Uma boa meia hora. Esse aí é valor aproximado, né? Eu devia ter, por esse tempo, uns 16 anos, quer dizer, aproximadamente 16 anos. O artigo indefinido no plural, né? Poderíamos também acrescentar aqui outros exemplos, por exemplo, para indicar um determinado aspecto do caráter de uma pessoa. Eu digo assim, encontrei um Luiz, o nome do personagem lá, encontrei um Luiz arrogante e impaciente. Um Luiz, para especificar ali, arrogante e impaciente, enfatizar um aspecto do caráter do personagem. Também para simbolizar um indivíduo dentro de uma espécie, não? Por exemplo, eu digo assim, o Brasil devia se orgulhar de ter produzido um Machado de Assis. Um Machado de Assis, ou seja, um escritor da importância de Machado de Assis. É diferente de eu dizer, o Brasil devia se orgulhar de ter produzido Machado de Assis. Bem diferente. Quando eu digo um Machado de Assis, eu enfatizo, quero dizer um escritor, né, da importância, da grandeza de Machado de Assis. Também para se referir às obras de um artista, geralmente de um pintor, eu digo assim, ele pagou caro por um Portinari, quer dizer, por um quadro de Portinari, né? Ou então para definir uma família, eu digo, ele é um Andrada, ele pertence à família de José Bonifácio de Andrada, ele é um Andrada, ele é membro daquela família, né? Também para se referir a parte do corpo, objetos, aos pares, eu digo, uns braços, aliás, é um título de um conto de Machado de Assis, um belíssimo conto, uns braços, uns sapatos de verniz, e assim por diante. Então, observem aqui, finalmente, 3 frases que eu trouxe aqui, acrescentando ao livro, para vocês verem o valor dos artigos definido e indefinido, ou da omissão do artigo. Por exemplo, na primeira frase, ele foi acusado do crime, com artigo definido. Ele foi acusado de um crime, com artigo indefinido. E ele foi acusado de crime, sem artigo nenhum.
Percebem a diferença? Ele foi acusado do crime, é uma acusação precisa, exata. Ele foi acusado do crime, uma acusação precisa. Agora, ele foi acusado de um crime, é uma acusação vaga, imprecisa. Agora, ele foi acusado de crime, sem artigo, a acusação é mais vaga ainda. Então, observem que há aqui uma gradação da precisão para a imprecisão, de acordo com o uso do artigo definido, indefinido ou com a omissão do artigo. Faixa 4. Agora, meus amigos, vamos prosseguindo aqui. Vamos dar um pulo aqui para a página 501 do nosso livro e fazer alguns exercícios a respeito do artigo, do emprego do artigo. Aí diz ele aqui, primeiro, anteponha o artigo definido às expressões que o admitem. Então ele põe meu pai, vossa excelência, sua majestade, poderia ser vossa majestade também, Cairo, capital do Egito, Recife, capital de Pernambuco, minha casa, casa paterna, Lisboa, capital de Portugal, Moderna Lisboa, Nossa Senhora, Bahia, Açores, uma ilha do Atlântico, um grupo de ilhas pertencentes a Portugal. Então ele quer saber se essas palavras ou expressões aceitam ou não o artigo. Vocês ouviram, né? Então vamos dar aqui o gabarito agora, né? Meu pai, tem um pronome possessivo aqui, né? Meu pai. A primeira vista dispensa, não é? A princípio dispensa o artigo, já comentamos isso na fita, não é? Com pronomes possessivos, não é? Indicando grau de parentesco, não é? Eu digo assim, por exemplo, eu ligo para a minha irmã e digo assim, a mãe está aí? Quer dizer, a minha mãe, a nossa mãe, não há necessidade de usar o artigo normalmente, não é? Ah, mas eu posso usar? Pode, evidente que pode, não é? Eu posso dizer o meu pai, né? O meu pai chegou, ou então meu pai chegou, né? Com artigo ou sem artigo, né? Por isso que o uso do acento indicativo de crase é facultativo diante de pronomes possessivos femininos. Eu posso dizer, dei o livro à minha irmã, esse A sem o acento de crase, ou então dei o livro a minha irmã, se eu quiser usar o artigo definido antes do minha. E aí eu vou fazer a fusão, a crase, crase quer dizer fusão, com a preposição do verbo dar. Deu o livro a minha irmã, ou seja, a minha irmã, junta os dois as e põe o artigo, põe o acento não grave indicativo da crase. Ou não, se eu quiser usar o pronome possessivo sem o artigo, também posso. Então, o meu pai, né? Ou então a minha mãe, ou então sem o artigo, meu pai, minha mãe, né? É uma questão mais de estilo, uma questão de estilística, de preferência, não é bem uma questão sintática apenas. Vossa Excelência não, aqui não, pronome pessoal de tratamento, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, você, tu, enfim, os pronomes de tratamento, antes deles não se põe artigo de maneira nenhuma. Por isso, no requerimento eu digo, fulano de tal, o funcionário tal requer a Vossa Senhoria. Esse A é preposição pura e simples, não aceita acento indicativo de crase, né? Cairo, a capital do Egito, pode usar o Cairo, né? Fui ao Cairo, visitei o Cairo, né? Recife também é aqui opcional, né? Eu fui a Recife, né? Eu fui ao Recife, visitei Recife, eu visitei o Recife, pode usar o artigo o ou não. Eu prefiro não usar. Agora, a minha casa, é aquele caso que já comentei, a minha casa ou minha casa, posso usar com o artigo a, né? Minha feminino, casa também, posso usar com o artigo a ou não, né? Ele admite o artigo, se eu quiser usar, posso usar. Agora, a casa paterna, aqui não, aqui é obrigatório. Eu visitei a casa paterna, né? Então, visitei a casa paterna porque tem um adjetivo aqui, paterna, né? Está especificando qual é a casa com artigo definido. Lisboa, não. Capital de Portugal. Eu fui a Lisboa, vim de Lisboa, não se usa artigo antes do substantivo Lisboa.
Agora, a moderna Lisboa, né? A famosa Lisboa, a moderna Lisboa, né? Esse moderno é um adjetivo que está especificando, então, sempre que houver aqui um determinante, enfim, um adjetivo, alguma coisa especificando, alguma expressão, né, especificadora, aí o artigo é de praxe, não é? Manda a norma culta usar-se o artigo nesse caso. Nossa Senhora também não. Deus, Nossa Senhora, enfim, nomes assim de entidades religiosas, enfim, de santos, aqueles que são católicos sabem, não se usa o artigo antes desses nomes, não é? Enfim, Nossa Senhora, não é? Então peço a Nossa Senhora, isso assim, é puramente preposição, não é? Agora, a Bahia é o nome do estado, né? Normalmente se usa com artigo, fui à Bahia, aí tem o acento indicativo de crase, né? Vim da Bahia, né? A Bahia é boa terra, então a Bahia, esse A é artigo, sempre se usa antes de Bahia. E Açores, as ilhas, os Açores, né? A ilha dos Açores se diz, né? Os Açores com artigo definido. O outro exercício que ele propõe é o seguinte: anteponha às palavras em destaque o artigo definido quando necessário. Vamos lá, vamos ler. Como pode o pássaro voar se tem ambas, aí põe asas feridas? Devo dizer ambas as asas ou apenas ambas asas? Vocês aí que vão dizer. Número 2, não é todo país ou todo o país que possui florestas como o nosso? Número 3, percorri todo o país ou todo o país de norte a sul? Número 4, afinal, dei com uma caverna, quer dizer, encontrei uma caverna, cuja entrada ou cuja a entrada? Né? Cuja entrada ou cuja mal se percebia? Número 5, são artistas que provieram de classes sociais. Aí vem mais contrastantes. Devo dizer as mais contrastantes ou não? Número 6. São muito importantes esses rios, pois todos três ou todos os três são navegáveis. Não sei, vocês é que vão dizer, não é? Vamos ver. Número 7. Você bem sabe quanto lutei ou o quanto lutei para conseguir este emprego. E finalmente a 8. Eles navegaram meses sem ver terra ou sem ver a terra. Vamos lá. A primeira gabarito é esse. Como pode o pássaro voar se tem ambas as asas feridas? Aí, nesse caso, exige-se o artigo. O artigo definido no plural. Ambas as asas. Não é? As duas asas. Depois do numeral, esse ambas é um numeral dual. Usa sempre o artigo depois. Não? Número 2, não é todo país que possui florestas como o nosso. Não há artigo. Não é todo país, quer dizer, não é qualquer país. O pronome indefinido. Todo aqui, não é isso? Todo significando qualquer, sempre é usado sem artigo. O número 3 agora, aqui é diferente. Percorri todo o país. Não é? De norte a sul, quer dizer, percorri o país completo, né? Inteiramente, percorri todo o, quer dizer, completo. Aí, nesse caso, usa-se o artigo depois do todo. Né? Número 4, afinal, dei com uma caverna cuja entrada. Aqui é cuja entrada, cuja é um pronome relativo, cuja entrada. Não existe cuja a entrada, isso não existe. É absurdo, nunca, jamais vocês põem um artigo depois do pronome relativo cuja. Né? Este é o autor cujo livro eu comprei, né? Cujo livro, não é cujo o livro, não, cujo livro, cuja entrada. Não existe artigo depois do pronome relativo cuja, jamais. É considerado, inclusive, erro gravíssimo. Número 5, são artistas que provieram de classes sociais as mais contrastantes. Aí nós temos aqui o grau superlativo. Né? Então aqui as mais relativas, as mais contrastantes, o artigo fica antes do advérbio mais, de intensidade. Ok?
aqui é como se eu dissesse, invertendo a posição, pondo na ordem direta, né? São artistas que provieram das mais contrastantes classes sociais, só que ele pôs o adjetivo no grau superlativo lá no final, né? O as não muda, a posição dele continua antes ali do advérbio mais de intensidade, as mais contrastantes, pôs no final por uma questão de ênfase, de destaque, né? Número 6, são muito importantes esses rios, pois todos três, não há artigo depois do pronome definido todos seguido de numeral, todos três são navegáveis, não há necessidade, né? A não ser que especificasse todos os três rios, aí sim, se houvesse aqui a palavra rio, substantivo rio, depois do numeral, todos os três rios são navegáveis, mas não é o caso, todos três, simplesmente direto, sem artigo, todos três, não há artigo nenhum entre o todos e o numeral 3. Qualquer numeral que pusesse aqui, não é só o 3. A 7, você bem sabe quanto lutei ou quanto lutei. Esse artigo ou, nesse caso, tem um papel mais estilístico, de ênfase, de realce. Ele não é necessário sintaticamente. O uso dele aqui será apenas de realce, não será um uso estilístico. Você sabe quanto lutei, ou então você sabe o quanto lutei. Esse o realça, não enfatiza. O advérbio de intensidade quanto. Eles navegaram meses sem ver terra, quer dizer, terra firme. Aqui também não se usa artigo. Agora, se por exemplo eu dissesse, eles navegaram meses sem ver a terra de seus sonhos, aí não, aí está especificando a terra de seus sonhos, a terra de seus pais, está especificando qual é a terra, aí usaria o artigo, mas não é o caso aqui. Meus amigos, vamos terminando por aqui então, essa fita, aqui no caso a respeito do artigo, não, artigo definido o a, os, as, e o artigo indefinido uma, uns, umas. Recapitulando, lembrem-se de que o artigo é um marco de classe, marca a classe dos substantivos, marca o gênero das palavras em português e sintaticamente sempre funciona como adjunto adnominal, precedendo sempre o substantivo. Fim do livro. Produzido nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Artigo. São Paulo, 42ª edição, editora nacional, publicado no ano 2000. Este capítulo encontra-se na página 153 da gramática. De acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Este livro foi gravado originalmente em fitas cassetes, podendo apresentar perda de qualidade. Remasterizado e digitalizado para CD, gravado nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Este livro está sendo gravado pelo ledor, professor Castelar de Carvalho. Edição e montagem, Tiene Silva.